Hoje vamos conversar sobre desempenho físico e sexual. Esse aqui é o espaço da Androclinic.saúde, onde eu, Dr. Cristiano Stivaletti, estou todos os dias, de segunda a sexta, com exceção da quinta-feira, a partir da semana que vem. Nas quintas-feiras vai estar com vocês a doutora Carol Caetano, que é psicóloga-chefe da Androclinic, para falar sobre questões mais mentais. E eu aqui falo sobre questões mais orgânicas e de desempenho, certo? Porque é importante a gente falar sobre vida. E vida é bom com saúde. E quando a gente tem saúde sexual, é o complemento aqui, certo? Então, desempenho físico. Do que trata? Eu posso falar de camarote. Eu posso falar de testemunha ocular dos fatos. Eu posso falar porque eu já estive num extremo e no outro extremo da forma física. Quem não me conhece e não sabe ainda da minha história, eu já tive 150 quilos, era obeso mórbido, tive um infarto aos 37 anos, era fumante compulsivo. Eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia. E é claro que o desempenho sexual não era lá essas coisas. E eu estive no outro extremo. Eu já fui maratonista, eu já corri depois de ter tido todo esse peso, depois de ter tido um infarto. Eu mudei completamente minha vida. E em 2017 eu corri a maratona. A distância que eu mais gostava de correr era a meia maratona, os 21 quilômetros. E essa eu corri mais de 30 provas. Mas a maratona eu falei, vou fazer uma só, para colocar no meu currículo, né? Maratona. Então eu estive numa ponta e na outra ponta do espectro de resistência física. Se o cara consegue correr 42 quilômetros, você acha que ele consegue ter fôlego, disposição, força, energia para dar satisfação para sua parceira? Ou você acha que o cara que eu era antes com 150 quilos, obeso, fumante, eu não conseguia correr 200 metros? Não conseguia. Você acha que um cara desses consegue dar? Não. Então, todos os dias eu atendo pacientes reclamando de ejaculação. Todos os dias eu recebo pacientes que demoram 1, 2, 3 minutos para chegar ao orgasmo. E eu falo, quem demora 3 minutos consegue demorar 1 hora. É só saber usar um pouquinho a massa encefálica, certo? Então, se você consegue durar 3 minutos, você consegue dosar o teu ritmo para ir chegando no tempo que você quer, certo? Claro que tem homens que duram muito pouco, tem ejaculação muito precoce, que esses, às vezes, só de sentir o cheiro já era, tá? Mas a questão é a seguinte, você demora 1 a 3 minutos e você reclama que ejacula rápido, beleza. E por que ninguém vem reclamar, doutor? Eu aguento só 1 minuto e eu já tô cansado. Eu aguento 3 minutos e eu tô querendo morrer, só falta morrer. Será que às vezes essa ejaculação precoce não é justamente por causa da falta de resistência física? De repente você tá lá e sente, tô chegando perto, mas eu também tô ficando cansado, tô chegando perto, eu vou dar o último sprint aqui pra gozar, porque senão depois eu vou ficar muito cansado e não vou conseguir mais. Será que é isso? Às vezes eu pergunto pros pacientes, mas eu não sei se eles me falam a verdade. Eu pergunto aos pacientes se na verdade ele gozou rápido porque se excitou muito, ou se ele gozou rápido porque viu que não ia aguentar fisicamente continuar. Você consegue fazer um esforço sexual durante 15, 20, meia hora, 1 hora? Será que você consegue? E onde está a sua resistência física? Você está aí com 25, 28 anos, talvez ainda tenha fôlego que veio sobrando lá da adolescência. Mas geralmente depois que a gente faz 20, 22 anos, a gente dá uma queda. Por quê? Porque a gente consegue mais conforto, a gente consegue ter um carro, a gente consegue ter uma moto, a gente não anda mais tanto a pé, a gente não joga mais futebol como jogava antes. Eu lembro quando eu era adolescente, 17, 18 anos, tinha tarde livre, estudava de manhã, tinha tarde livre no ensino médio. Na época era 2º grau. E aí, de tarde, os colegas do bairro, vamos jogar bola. E a gente jogava 2 horas de futebol, 1h30, 2 horas, até ficar à noite. Mas aí você faz 20, 25 anos, você entra na faculdade, começa a ter um emprego, aí você só anda de carro. E aí até os 25, 28, 30 talvez, ainda vai um pouquinho do resto da resistência física que você adquiriu lá na adolescência.
Mas e depois, chegando perto dos 40 anos? Esses dias eu estava vendo um nutricionista falar por que você tinha o peso controlado quando era criança, quando era adolescente, e depois que fez 20 e 22 anos começou a engordar que nem um doido. Porque quando você era criança, sua mãe controlava o que você comia. Você tinha que comer verdura, você tinha que comer fruta. Quando você era adolescente, mesma coisa. E ainda você teve o bônus do crescimento da puberdade. Tem muitos meninos que são gordinhos até ali os 12, 13 anos. Quando começa a esticar na puberdade, fica magro. Beleza. Bônus da puberdade. Aí agora, depois que você faz 20, você começa a trabalhar. Você começa a trabalhar, você começa a comprar biscoito recheado, chocolate, hambúrguer, McDonald's. E aí, só porque você tem dinheiro, a sua mãe não controla mais o que você come. E aí você começa a engordar. E aí junta duas coisas. Junta o fato de você ter um pouco de dinheiro e começar a comprar coisas para comer, você ganha peso. E junta com o fato de você daí ter um carro, ter uma moto, ter um emprego. E aí você começa a não gastar tanta energia. E aí você ainda guarda um pouco daquele condicionamento que você tinha na adolescência por uma fase na vida adulta, mas não para a vida adulta toda. Então você vai ter que começar a treinar, certo? Não tem como você ir para o trabalho a pé, que é muito longe, porque vai demorar muito. Não tem como você abdicar do carro. Às vezes tem como você estacionar 2, 3 quarteirões longe do trabalho e ir a pé o resto, mas pouca gente faz isso, porque muitas vezes é um lugar mais inseguro, né? A gente vive um problema de segurança, que ninguém vê no nosso país, mas se tem alguém roubando é porque tem muita gente com coisa para ser roubada, né? Então, depois dos 28, 30 anos, você já perdeu o bônus da sua adolescência, da sua puberdade, e você começa a ter uma queda no seu rendimento físico. E daí você começa a frequentar clínicas de disfunção sexual com 35, 40, pouco tempo depois. Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma coisa a ver? Então, gente, a resistência física, a boa forma física, está diretamente relacionada ao desempenho que você tem na cama. Uma coisa não pode ser descolada da outra. Volta e meia eu falo, mantenha uma vida saudável, mantenha o peso sob controle, mantenha uma dieta adequada, para que você mantenha os seus vasos sanguíneos saudáveis. Mas isso também vale para você ter uma alimentação adequada, ter uma vida ativa, ter uma boa qualidade de alimentação, sono, atividade física, né? E isso vai fazer você ter uma melhor performance sexual. Não adianta. Quantos e quantos reclamam, muitas vezes, doutor, eu fico 5 minutos e a ereção começa a cair. Eu recebo muita reclamação dessas. Duro 5 minutos e a ereção começa a cair. Será que a ereção é que está caindo? Ou o seu preparo físico não está conseguindo mais manter aquela ereção? Porque o gasto energético é tão forte, às vezes, que o seu coração não dá conta. Então, será que às vezes o problema de desempenho e aí a reclamação, seja de ejaculação precoce ou de disfunção erétil, que começa muito bem, começa muito bem a relação, fica durão, chega, brilha. Aí depois passa 5 minutos, a ereção foi embora. A ereção e o fôlego, né, cara? A ereção e o fôlego, entendeu? Então, muitas vezes, o paciente que vem com queixa de ejaculação precoce não tem ejaculação precoce. E muitas vezes o paciente que tem disfunção erétil não tem disfunção erétil. O que acontece é que eles não têm preparo físico suficiente para sustentar uma relação sexual até. E aí acaba ejaculando antes, porque se não ejacular naquela hora, o fôlego já era. Ou tenta até que a ereção cai, porque o fôlego já era também. Então preste bem atenção. Talvez a sua disfunção erétil, talvez a sua ejaculação precoce sejam diretamente relacionadas à sua falta de condicionamento. Certo? Então é uma visão diferente a respeito de um assunto que muitas pessoas tratam de forma superficial. E é isso que a gente não faz aqui na Androclinic. A gente não trata de forma superficial nenhum tipo de queixa, porque cada paciente é único, é individual e é diferente de todos os outros. Existem coisas parecidas de um paciente para o outro? Claro, existem padrões, mas todo paciente tem uma história própria para contar. E é por isso que a Androclinic tem o tratamento
Tem o Cuidado 360. O Cuidado 360 envolve 5 pessoas. 5 pessoas. O médico cuida diretamente da saúde orgânica, faz o diagnóstico, avalia os exames, prescreve os medicamentos que serão feitos pela nossa farmacêutica. A nossa farmácia tem fórmulas específicas, formas de apresentação inovadoras no mercado. Cápsulas sublinguais, pastilhas sublinguais, spray, gel, caneta uretral. Se a parte orgânica e a farmacêutica não são suficientes, nós também temos psicóloga, que trata diretamente do maior órgão sexual que nós temos, que é a nossa mente. E para ver se tudo isso está funcionando direitinho, nós temos a nossa equipe de enfermagem, que faz o acompanhamento semanal ou quinzenal do paciente. Vê a evolução, tira dúvidas, marca avaliações com o médico, com a psicóloga. E o quinto é você. Porque nós queremos que você faça parte do tratamento. Aqui você não é um paciente que será tratado. Você é um paciente que fará parte do tratamento. Não adianta nada o médico, o farmacêutico, o psicólogo e a enfermagem trabalharem certinho se o paciente não estivesse ajudando, colaborando e agindo diretamente no tratamento. Por isso é o Cuidado 360 da Androclinic, que vem trazendo tantos resultados nos últimos tempos, certo? Então, a partir da semana que vem, na quinta-feira, a doutora Carol assume aqui a live nas quintas-feiras. Será a Quinta da MEI. Que nome legal, hein? Quinta da MEI. E nos outros dias, segunda, terça, quarta e sexta-feira, eu, Dr. Cristiano Stivaletti, vou estar aqui com vocês para falar sobre vida. E vida com saúde. A importância do condicionamento físico para o seu desempenho sexual. Eu sempre falo, se você não dá conta de subir 2 andares de escada sem chegar lá, quase morrendo, você não dá conta de satisfazer uma mulher, certo? E aí, vai começar quando? A praticar atividade física, perder peso e parar de comer esse monte de porcaria que você tá comendo. Pode me seguir também nas redes sociais, @drestivalete, @drestivalete, que é meu sobrenome, que lá eu também falo sobre emagrecimento e desejo sexual, certo? Então, gente, vou ficando por aqui. Retornaremos na quinta-feira, depois do carnaval, com a doutora Carol, certo? Um abraço no coração de todos e até lá.